Oi, meninos e meninas. Bom dia, ou boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, pra gente dar continuidade à à nossas, à nossa aula, né? Eu trouxe aqui pra gente trabalhar sobre a questão da higienização das mãos, tá? Então, esse é um manualzinho da Anvisa. Só mostrar aqui pra vocês. Higienização das mãos em serviços de saúde, tá? Ele é um manual da Anvisa, está aqui embaixo. Aqui, elaboração, Anvisa, né? Ele é um manual bem interessantezinho. Eu pulei porque são essas partes, né, de nomes, né? Ele é bem interessantezinho sobre essa questão de higienização das mãos e dos produtos que a gente precisa utilizar para que essa higienização saia da maneira devida. Então, para a gente fazer a introdução disso daqui, ele vem trazendo para a gente de que maneira surgiu essa teoria da higienização das mãos, né? Essa prática, na verdade, né? De higienização das mãos. Então, a gente vai começar lendo aqui esses tópicos para chegar no realmente o ponto-chave. Então, em 1846, olha só quantos anos atrás, né? Ignaz Semmelweis, médico húngaro, reportou a redução no número de mortes maternas por infecção puerperal após a implantação da prática de higienização das mãos em um hospital em Viena. Então, olha só, né? Ele começou a observar, deixa eu sublinhar essa parte aqui, começou a observar, né, que se os médicos, né, lavassem as mãos, higienizassem as mãos, na verdade, né, que isso poderia ser minimizado, né? Assim, o risco de infecção e até mesmo de morte poderia ser minimizado. Desde então, começou-se, esse procedimento ter sido recomendado, começou-se, né, a utilizar, né, dessa higienização das mãos para justamente isso daqui, pessoal, ó, controle da disseminação dos agentes infecciosos. Quem são esses agentes infecciosos? Vírus, bactérias, parasitas e fungos. A legislação brasileira, por meio de uma portaria, que a portaria, anotem ela aí, 2616 de 12 de maio de 98, então já recente, e através da RDC, que é a resolução colegiada, né, que a gente falou, não, que vocês viram, né, veem, acho que já viram isso, né, em biossegurança, então, através da RDC número 50, de fevereiro de 2002, estabelece, respectivamente, as ações mínimas a serem desenvolvidas para que se reduza a incidência de infecções, né, que são relacionadas à assistência à saúde. E a gente vai ver quais são essas ações mínimas aqui, que tanto a RDC quanto a portaria nos traz. Esses instrumentos normativos aqui que a gente está tratando reforçam o papel da higienização das mãos como a ação mais importante na prevenção e controle das infecções em serviços de saúde. Pessoal, nada é mais bem atual, nada melhor do que o próprio Covid, né? Nessa pandemia que a gente tá vivendo aí, acho que nenhum exemplo é melhor, né, do que isso, porque a principal medida mesmo para controle da Covid-19, além do uso de máscaras, mas a principal medida é essa, né? Todo mundo está acompanhando isso, é a parte da higienização das mãos. Hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem e aí estavam comentando, acho que ela era, se não me engano, uma médica comentando que viu um paciente, uma pessoa, né, na verdade, no supermercado, pegando verduras, né, com luva. E aí, então, ela tava repassando isso, né, na mídia, que a luva, não tem, não tem utilidade nesse caso, né, não tem funcionalidade nesse caso, né. Então, não tem porquê do uso da luva nesse caso, nesse momento. Então, porque até o paciente pega ali na verdura, né, suja, e ela até relatou que a pessoa, né, levou depois a mão no nariz, né, então na mucosa. Então, assim, dá uma falsa sensação de proteção, né. Então, vamos mais uma vez bater no martelo, bater na tecla que a principal forma, a principal medida é a higienização das mãos mesmo, né. Então, entretanto, apesar das diversas evidências científicas e disposições legais,
nota-se que grande parte dos profissionais ainda não segue a recomendação de Semmelweis em suas práticas diárias, pessoal. Não é difícil que a gente veja que muitos profissionais da saúde, não só médico, às vezes a gente tem a tendência a pensar que o médico não segue. Não é só. Né? A gente tem, então, os profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem e outras áreas, fisioterapia, todas as áreas que a gente imaginar, precisam seguir essas práticas diárias, essas recomendações, né? E muitos profissionais não seguem. A gente não pode generalizar falando que todos os profissionais estão muito desleixados com relação à higienização das mãos, porque aí a gente está generalizando uma situação e isso não é o mais adequado. Então, a gente pode dizer que ainda, infelizmente, existem profissionais que não seguem essa recomendação de higienizar as mãos, né? Então, vamos falar da nossa área de laboratório. O interessante, o importante, o conveniente, o recomendado, né? Com todos esses adjetivos, é que o profissional, por exemplo, do laboratório, o técnico, por exemplo, ele higienize as mãos no momento antes de iniciar a coleta do paciente. Então, ele vai lá, chama o paciente, né? Senhor Fulano da Silva. Senhor Fulano da Silva entra, senta. Os equipamentos, eles precisam estar ali à disposição vendo, né? Visualmente ali para o paciente. E antes de mais nada, antes de você calçar as luvas, que você lave as mãos na frente dele. Higienize as mãos na frente dele. Então, é a medida mais correta, tá? Então, falando dessa questão, né? Essa recomendação, ela precisa ser praticada, tá? Então, o profissional de laboratório, ele precisa, vocês têm que saber que vocês, antes de receber o paciente, antes de iniciar a coleta do paciente, vocês precisam higienizar as mãos antes de calçar as luvas, e muita gente não faz isso. Pergunto a vocês que estão ouvindo aí, quando vocês foram no laboratório, como pacientes, né, no caso, né? O técnico que colheu a amostra de vocês, ele efetuou a higienização das mãos, sim ou não? Vocês vão se responder aí, né? Então, assim, porque muitas vezes, infelizmente, é o que a gente não vê. Eu disse que não todos, mas alguns. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, por meio da Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, também tem dedicado esforços na elaboração de diretrizes e estratégias de implantação de medidas visando a adesão à prática de higienização das mãos, né? Então, eles têm tentado, né, dedicado realmente vários esforços para que a prática de higienização das mãos ela seja constante. Então, aqui a gente vai falar só dessa higienização das mãos. Então, o que é higienizar as mãos, né? Então, é a medida individual mais simples, essa frase é ótima, né? É a medida individual que você faz, só você faz, sozinho, não precisa de ninguém, mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde, né? Então, menos dispendiosa, ou seja, não tem gasto, né, pessoal? Assim, obviamente, às vezes pode falar assim, mas o gasto com água aumentou porque eu tô tendo que higienizar as mãos constantemente. Mas, assim, em se tratando de, por exemplo, você pensar que você precisa, para se proteger, usar a luva ou fazer a higienização das mãos, aonde que o gasto vai ser maior? Obviamente que no uso das luvas, porque você vai ter que estar trocando as luvas, não é isso? E luva não é tão barato em comparação ao uso da água. Então, por isso, ela é a mais simples e a menos dispendiosa, certo? Recentemente, isso é bem interessante, o termo lavagem das mãos foi substituída por higienização. Por quê? Porque abrange mais, né? Então, lavar é o que eu acho que muita gente faz, né? Dentro da casa de vocês aí, tá? Então, assim, lavar as mãos ao sair do banheiro. Pega o sabãozinho lá, dá uma passadinha só de leve e é isso. Ou às vezes tem gente que nem sabão passa, né, pessoal? Vamos combinar. Então, assim, o lavar, o que a gente faz dentro de um laboratório, dentro de um hospital, não é lavar. E o que a gente está tendo que fazer agora também nessa pandemia não é lavar, mas sim higienizar as mãos, né? Então, isso tem que ficar bem claro. O termo engloba higienização simples, higienização antisséptica, fricção antisséptica e antisepsia cirúrgica das mãos, que a gente vai abordar mais adiante sim, tá? Então, por que fazer? Por que higienizar as mãos? Todo mundo sabe
que as mãos realmente são a principal via de transmissão de micro-organismos, né, pessoal? A pele é um reservatório, sim, de diversos micro-organismos e que pode ser transferidos através do contato direto, então, da pele com a pele, né? Então, eu pego na mão de vocês para cumprimentar, ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminadas. Então, em época de Covid, a gente está ouvindo muito, né? Falar que. Vou até tentar colocar depois um, um folderzinho que eu vi de quanto tempo a Covid ela sobrevive em superfícies como metais, madeira, plástico e etc. E a gente vai ver que ele é realmente bem resistente, sobrevivendo há dias. Então, assim, às vezes quando você vai ao mercado e encosta no balcão desse supermercado, às vezes pode ser que algum perdigoto, né, tenha caído ali na superfície, né, desse supermercado, desse balcão, e você encostou a mão lá e pronto. Aí essa mão agora está contaminada. Muito comumente a gente leva a mão à boca para, né, muito mania da gente às vezes, ou ao nariz, ao olho, né, passando a mão nos olhos, e aí pronto, né, tá coisa errada feita, né? Então, isso daí é o que a gente está dizendo, tá? Então, a principal via de transmissão do micro-organismo são realmente as mãos. A pele das mãos alberga principalmente duas populações de micro-organismos. Quem são eles? A gente vai ver que são as chamadas microbiotas, tá? Então, a chamada microbiota residente e transitória. O que é residente? Se eu perguntar para vocês, vocês residem onde? Estou perguntando, vocês moram onde, né? Se vocês residem, vocês moram, vocês estão aí todos os dias e não de passagem. Então, a microbiota residente é aquela que está presente ali, ó, constantemente, nesse caso, na pele. Então, são micro-organismos de baixa virulência, dentre eles os estafilococos, né? Corinibactéria e micrococos, que são pouco associadas às infecções veiculadas pelas mãos, ou seja, são aquelas bactérias, né, que estão ali residentes, presentes sempre, né? No entanto, são de baixa virulência, ou seja, não costumam causar assim tanta patologia, mas olha só, é mais difícil de ser removida pela higienização com água e sabão. Por quê? Porque coloniza a área mais interna. Então, isso a gente precisa saber, tá? Então, microbiota residente é aquela que fica ali, reside, mora ali na nossa pele, como Staphylococcus, tem uma virulência mais baixa, ou seja, tem um menor potencial de causar doenças, né? Mas, em contrapartida, é difícil de ser removida com água e sabão. Já a transitória coloniza a camada mais superficial da pele. Se é mais superficial, pessoal, consequentemente, mais fácil de ser removida com água e sabão, né? Certo? É representada por bactérias chamadas de gram-negativas, como as enterobactérias, como a muito comum a Escherichia coli, ou E. coli, tá? Além de fungos e vírus. Então, ela é... Opa, não pintei aqui. Ela é mais fácil de ser removida, né, por água e sabão, certo? Os patógenos hospitalares que vocês mais vão encontrar aí, né, no ambiente de trabalho de vocês, são Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Enterobacter e leveduras do gênero da Cândida, né, que causa que causa a famosa candidíase nas mulheres, tá? Esses são os micro-organismos que vocês vão encontrar e que têm muita relevância dentro de um ambiente hospitalar. Falando nisso, né, lembrando disso, mais uma vez vamos frisar a importância de antes de entrar numa UTI, por exemplo, né, que está muito presente lá, higienizar as mãos, usar o antisséptico, né, que é o álcool, tá? A gente vai falar dele ainda. E aí eu estou falando aqui para vocês de UTI, então, infelizmente, a gente sabe que as taxas de infecção e de resistência são maiores, sim, dentro de uma UTI. Vou dar um exemplo aqui para vocês, estou esquecendo de sublinhar. Não sei se vocês acompanham aí, né, ou aquele artista, aquele apresentador, né, o seu Valdemar, né? Então, o seu Valdemar teve a Covid-19, acho que vocês estão acompanhando, ficou dias, né, na UTI, aliás, ainda se encontra, na verdade, se curando da Covid. Se curou da Covid, quando todo mundo achou que fosse ver uma notícia boa dizendo que ele saindo da UTI e tudo mais, não, né? Esse nosso apresentador aí, esse seu Valdemar, ele ainda continua na UTI,
Por quê? Porque adquiriu infecção hospitalar, né? Tratando ali uma bactéria. Então, assim, a gente não pode dizer, mas muito provavelmente ele adquiriu essa infecção hospitalar dentro do ambiente da UTI, né? Que é muito comum, tá? Porque o paciente fica ali, pessoal, por muitos dias, a gente tem que entender isso, né? Então, ele, por exemplo, se eu não estou enganada, já tem uns 30 dias que ele está dentro. Então, muito dificilmente de não acontecer. Então, quais os fatores que podem levar a essas taxas de infecções dentro de uma UTI e uma resistência microbiana? Maior volume de trabalho, presença de pacientes graves, como a COVID é, sim, uma doença que pode se agravar. O caso dele, principalmente, é o tempo de internação prolongado, muitos procedimentos invasivos e o maior uso de antibióticos, né, antimicrobianos. Então, mais uma vez, é necessário sempre, antes de entrar numa UTI, vocês vão entrar em UTIs para colher sangue arterial, principalmente dos pacientes. Então, é importante que vocês tenham essa conscientização de que vocês precisam fazer a higienização das mãos antes de entrar e após sair, para não levar micro-organismo de fora lá para dentro e nem de lá de dentro para fora, tá? E para que higienizar as mãos, então? Né? Para remover sujidade, vou falar nesse fator bem interessante, porque a gente está vendo que é legal, é interessante levar o álcool, né, para os locais. Mas é importante também que a gente se recorde, a gente se lembre que o álcool ele só deve ser utilizado quando não existe presença de sujidade visível, tá? Porque, obviamente, se por exemplo suas mãos estão sujas, visivelmente sujas, o ideal é higienizar as mãos com água e sabão e não com antisséptico somente, tá? Mas, então, para que higienizar? Então, remover a sujidade, suor, oleosidade própria da pele, pelos, células descamativas, né? Células mortas, interrompendo a transmissão de doenças veiculadas por contato. Além disso, de novo, o caso da COVID, para que higienizar as mãos? Para prevenção e redução de infecções causadas pelas transmissões cruzadas. Que, por exemplo, eu chego na casa de vocês e como é de praxe, principalmente do brasileiro, de ter esse contato mais próximo, de abraçar e tudo mais, eu vou e cumprimento vocês com um aperto de mão, com um abraço, né? Um beijo, né? Então, um simples aperto de mão que eu cumprimentando vocês, né? E vice-versa, isso já é uma transmissão que pode acontecer de forma cruzada, né? Porque às vezes minha mão tá contaminada, eu peguei na sua mão, você pegou a sua mão e levou à boca, tá? Então, para isso, se deve higienizar as mãos. Tudo bem? Bom, quem, né, pessoal? Quem deve higienizar as mãos? Acho que a gente não precisa nem dizer, né, que todos, na verdade, devem higienizar as mãos. Todos, agora, nesse momento, significam realmente um conceito muito amplo, né? Então, é todo mundo mesmo. É desde uma criança até um paciente idoso, né? Só que aqui se tratando principalmente da nossa área, então todos os profissionais que trabalham em serviços da saúde, que mantêm seja o contato direto ou indireto com o paciente, tá? Então, mas eu não tô tendo contato com o paciente, eu não tô indo fazer coleta, eu só tô aqui na sessão, só tô aqui na bancada. Então, eu não preciso higienizar minhas mãos? Precisa sim, porque você não sabe se aquele reagente, aquela amostra, né, aquele tubinho de sangue que você tá pegando se é contaminado ou não, tá? Então é importante sim, tá bom? Como fazer e quando fazer? Bom, então as mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas usando-se, vamos lá, seja com água e sabão somente, álcool e antisséptico. Então, 3 meios: água e sabão, álcool e antisséptico. Então, bom, a utilização do produto depende da indicação descrita. Então, vamos lá. Quando que eu preciso usar água e sabão? Quando as mãos, acabei de falar isso para vocês, quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Obviamente, eu não posso passar só álcool, né? Não sei se vocês já fizeram esse testezinho, mas quando a gente higienizar as mãos, somente você, por exemplo, você tá na rua, né? E aí você tem você acabou de pegar uma sacola, entrar no mercado, sair do mercado e tudo mais, e você deixou o álcool dentro da sua bolsa. Aí você saiu, você vai lá e pega o álcool para passar nas suas mãos, certo? Já sentiram que muitas vezes a gente sente a real necessidade
de não só passar o álcool, mas sim de higienizar as mãos, porque parece que a gente fica até assim, a mão ela não tá com sujidade visível, mas ela está, sim, suja, né? De certa maneira, não visível, mas está. Então, a gente sente aquele até pregando a mão da gente como uma real necessidade de higienizar, né? Então, uma mão que esteja, né, visivelmente suja ou contaminada, obviamente que eu preciso lavar com água e sabão, higienizar com água e sabão, né? Mas quando isso não é possível, né, ou ela não está visivelmente suja, o álcool ele resolve bem. Antes de iniciar o turno de trabalho, ao iniciar, após ir ao banheiro, isso nem precisa a gente dizer, né? E antes e depois das refeições, tá? Vamos sublinhar esse aqui também, que é bem importante. Ao iniciar o turno de trabalho e ao sair dele, tá? Que não tá aqui. Antes do preparo de alimentos, antes do preparo e manipulação de um medicamento, na situação descrita a seguir, para a preparação alcoólica. Então, já o álcool, quando que eu devo usar o álcool, né? Então, para higienizar as mãos quando não estiverem visivelmente sujas ou em todas essas situações descritas abaixo. Então, antes de eu ter contato com o paciente, após ter contato com o paciente e antes de realizar procedimentos do tipo invasivos, antes de calçar as luvas, falei para vocês até da higienização com água e sabão, né? Após risco de exposição aos fluidos corporais, ao mudar de um local, de um sítio corporal contaminado para outro que esteja limpo, após o contato com o objeto inanimado, né, uma superfície, tipo, lembra quando eu falei do balcão do supermercado? Antes e após a remoção das luvas e em outros procedimentos, tá? Como, por exemplo, manipulação de algum invólucro, né, algo que você esteja abrindo, né, de um material estéril, tá? Então, a gente percebe que o uso do álcool, ele precisa estar presente em todas essas situações aqui, tá? Então, antes do contato com o paciente, para quê? Para proteger o paciente de micro-organismos que vêm da mão de quem? Do profissional de saúde. Após o contato com o paciente, para proteção agora do paciente? Não, para proteção de quem? Do profissional, superfície e objeto. Antes de realizar procedimento assistencial, para proteção do paciente, obviamente. Antes de calçar as luvas, mais uma vez, proteção do paciente. Né? Após risco de exposição aos fluidos corporais, agora é para proteger paciente? Não, obviamente para me proteger principalmente, né? Eu como profissional. Quando eu saio da UTI para um ambiente mais limpo, quando eu saio do ambiente mais limpo para um ambiente de um ambiente para outro, né? Mudando um sítio corporal, contaminado por outro limpo. Para proteger, obviamente, o meu paciente também, né? Então, aqui a gente tem todas as situações. Antes e após a remoção de luvas, né? Também me protejo, né? Então, eu como profissional. Após o contato com objeto inanimado, proteção minha também, tá? Então, a gente pode ver que a higienização das mãos, né? E só através do uso do antisséptico, ele vem para proteger, dependendo da situação, tanto o profissional quanto o próprio paciente. Tá? Então, é isso que a gente tem a ver um pouquinho, precisaria ver um pouquinho sobre a higienização das mãos e qualquer dúvida a gente vai estar disponível para retirada de dúvidas, tá? Obrigada!